Será que vale a pena contratar um seguro de vida em 2026 ou será que isso é jogar dinheiro fora? Esse tema é relevante porque tem muita gente que pensa que contratar um seguro é jogar um pouquinho do seu dinheiro fora todos os meses, ou também gente que evita falar sobre isso achando que é coisa de quem vai morrer, como se não fôssemos todos nós. Mas o ponto é que se você pensa assim, talvez você esteja cometendo um dos erros mais caros que você pode cometer no seu planejamento financeiro. Mas antes de tirar qualquer conclusão precipitada, presta muita atenção nesse vídeo até o final, porque nos próximos minutos eu vou falar um pouco da origem desse tipo de ferramenta, vou falar sobre o seguro de vida em si e a sua relação com um bom planejamento financeiro, sua relação também com sucessão patrimonial e como você pode entender se isso faz sentido para ti, de acordo com as tuas características individuais. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou planejador financeiro CFP. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o conceito de morte financeira e também as origens do seguro de vida. O fato é que o brasileiro médio, ele ignora o tema de seguros. Às vezes é por desconhecimento, às vezes é por evitar encarar a realidade, às vezes é por ter já passado por experiências muito ruins na sua própria vida, tendo que lidar com aqueles vendedores de seguros que são porre, são chatos pra caramba e que agem meio que como se fossem os mestres da lábia. Em 2023, por exemplo, apenas 1 em 10 brasileiros tinham seguro. E aí, antes de eu te explicar como você faz para entender se um seguro de vida vale a pena para ti, eu quero te convidar para voltar alguns anos no tempo, alguns bons anos no tempo, para que você entenda a origem dessa ideia de você compartilhar riscos, que é o que está por trás do seguro. Milhares de anos atrás, mercadores chineses já dividiam as suas cargas entre vários barcos. Se um barco afundasse, nenhum mercador perdia tudo, a perda era diluída. Essa era uma forma bem inicial de gerenciamento de riscos, que é justamente a essência do que é um seguro. Só que esse conceito ele evoluiu bastante ao longo das décadas e dos séculos. Esse lugar que você está vendo na tela, a Inglaterra, no século XVII, é o café do Edward Lloyd. Era nesse local onde investidores assinavam cartas como fiadores para navegadores que queriam ir em viagens marítimas. Ali já era um seguro como um instrumento financeiro. Mas um pouquinho mais de história, você sabia que um dos maiores clássicos da história da literatura é justamente sobre seguros? Estou falando do famoso Mercador de Veneza, de William Shakespeare. No drama central do Mercador de Veneza, o comerciante que eles chamavam mercador, chamado Antônio, quase perde a vida por causa de um naufrágio de uma das explorações que ele faz. E com isso ele fica preso a um contrato cruel que exigia o pagamento de 1 libra de carne. Ou seja, a pessoa a quem ele devia poderia ir lá e retirar um pedaço do corpo dele. Essa tragédia ilustra perfeitamente a lógica por trás do surgimento dos seguros. Foi a necessidade de transformar um risco individual catastrófico em um custo coletivo gerenciável. Se o Antônio tivesse uma apólice, seu naufrágio seria apenas um prejuízo financeiro coberto, não uma sentença de morte. No fundo, a história do seguro é, na verdade, a tentativa da humanidade de garantir que um imprevisto no mar não se transformasse numa ruína definitiva em terra firme. O spoiler é que esse princípio é o mesmo até hoje. Compartilhar o peso de uma perda sem que essa perda destrua o indivíduo ou o seu patrimônio. E aqui entra um ponto importante, né? Um dos maiores erros que eu vejo como planejador financeiro é das pessoas acharem que o seguro de vida só serve depois que você morre. Na verdade, ele consegue te proteger contra a morte financeira, que é algo que pode acontecer em vida. Por exemplo, se você sofre uma invalidez parcial, como a perda de visão ou de mobilidade, o custo médico sobe e a sua capacidade de gerar renda despenca. Nesse momento, dependendo da sua situação, ou seja, da tua estrutura familiar, do patrimônio que tu já construiu, e principalmente se você ainda não tem um enorme patrimônio e é o principal provedor da tua família, pode ser uma verdadeira catástrofe financeira. Por isso que muitas vezes, para quem está começando a construir patrimônio, ainda não bateu um patrimônio grande o suficiente para gerar uma renda passiva que garantiria uma vida com conforto, só investir pode não ser o suficiente nessa jornada. É necessário se proteger também. Só para você ter uma noção, de acordo com um levantamento feito pela FenaPrev com o Datafolha, apenas 1 a cada 5 brasileiros se sente financeiramente preparado para lidar com emergências graves e 64% dos entrevistados sequer conhecem os benefícios e quais são as coberturas de uma apólice. E aqui não me entenda errado, né? Se você me conhece há mais tempo, você sabe como eu, Ramiro, ou
como o Clube do Valor, a empresa que eu fundei, uma enorme importância para nossa independência em relação a qualquer produto do mercado financeiro. Inclusive, eu bato pra caramba em alguns produtos que são muito ruins e vários profissionais vendem, como, para citar um exemplo, os COIs. Dito isso, a analogia que eu gosto de usar para explicar melhor o funcionamento do seguro, ela é bem simples. Imagine o seguro como uma rede de proteção sobre a tua família, que você pode até querer não utilizar. Na verdade, tecnicamente, ninguém que compra um seguro de vida quer utilizar ele, seja a parte de invalidez temporária, invalidez permanente ou cobertura por morte. Mas se algo acontecer, essa rede garante que você está mais protegido. Aí você paga um prêmio, né, um valor em dinheiro mesmo, todos os meses ou todos os anos, para se proteger da probabilidade de algo acontecer. É trocar o risco de um prejuízo inegável numa situação ruim por um custo fixo e planejável. Dito isso, eu quero explicar qual é o papel do seguro de vida no planejamento financeiro. E caso você tenha pensado algo do tipo, poxa, lá vem o Ramiro com esse papo de seguro agora. Deixa eu trazer que o motivo principal aqui desse vídeo é que eu vejo muitos investidores, independentemente de serem iniciantes, intermediários ou avançados, cometendo o erro clássico de focar só 100% em investir o seu dinheiro, focando 0% na proteção do seu patrimônio. E quando a gente fala de planejamento financeiro, esses dois caminhos aqui, eles andam de mãos dadas. Se a gente compara um seguro com uma reserva de emergência, por exemplo, uma reserva, ela sempre tem que ser feita. Uma reserva de emergência é aquele montante de 6 a 18 meses da tua renda, investido em renda fixa, com liquidez, para caso aconteça uma emergência, que pode ser pequena, como a perda de um celular, ou um cano estourado na tua casa, ou pode ser grande, como uma invalidez temporária que tire a tua renda por alguns meses. Seguindo nessa linha, imagina que a sua reserva de emergência ideal seja de 100 mil, mas você só tenha 10 mil acumulados. Essa aqui é uma situação em que um seguro bem feito poderia fazer sentido, como um complemento imediato para algumas emergências que requerem recursos financeiros da tua parte. Um exemplo é esse que está na tela, que eu peguei no Invest News. O pai falece, deixa o patrimônio para os filhos, mas não deixa liquidez para destravar o inventário e lidar com toda a burocracia necessária. E não deixa também nenhum plano de previdência, que é um investimento que é transmitido rapidamente para os seus sucessores. Aí são inúmeros Pedros por aí que sentem o baque financeiro de ter que arcar com todo esse custo inesperado. E aqui no Brasil, a gente tem muito a ideia de que investir é coisa de rico. E eu volta e meia reforço aqui que para quem não consegue poupar mais de R$1.000, R$1.500 por mês, o mais importante não é investir, é organizar suas finanças para conseguir ver mais dinheiro sobrar, ou organizar suas finanças e focar em aumentar sua renda. Já no mercado de seguros, eu vejo que tem mais pessoas ainda acreditando que ele é um artigo de luxo. Só que os dados, eles mostram coisas diferentes. 50% dos portadores de plano de previdência, né, que também funciona como seguro, de proteção são pessoas das classes C, D e E. Inclusive, só o seguro de pessoas é algo que vem crescendo bastante. Só em 2023... de acordo com a SUSEP, ele já tinha aumentado em mais de 16%, movimentando mais de 72 bilhões. Porém, com uma penetração muito baixa, cobrindo apenas 17% da população. Como eu te disse, o problema no Brasil para tudo sempre foi, sempre vai ser a desinformação. Lembra dos dados que eu te trouxe no começo? 64% da população, mais de 2/3, nem conhece os benefícios básicos de uma pólice, como cobertura para doenças graves. Você nem vai acreditar no que eu vou te mostrar aqui, mas é verdade. De acordo com a FenaPrev, tem brasileiros que admitem que gastam mais com jogos de azar ou apostas online do que com o próprio planejamento financeiro. Na real, talvez você acredite bem nisso, né? Deve conhecer uns Noé que fazem isso. Mas enfim, de forma 100% transparente, nada do que eu mostrei aqui significa que todo mundo é obrigado a contratar um seguro ou ainda fazer um plano de previdência. Digo mais, tá? Tem vários perfis que isso pode não fazer sentido. Agora, o fato é que para entender se algo serve ou não para ti, você tem que ter conhecimento. E independentemente de qual seja o teu patrimônio hoje, de qual seja a tua renda hoje, se proteger e se planejar de forma adequada é uma questão de prioridade. Isso nos leva para o terceiro tópico, que é o pulo do gato. O seguro como instrumento de sucessão patrimonial e otimização de impostos. Eu poderia pegar um exemplo extremo do Silvio Santos, que já tinha deixado tudo preparado antes de ir embora. Eu tô falando aqui de uma fortuna de mais de 1 bi. E aí, com a experiência que eu vejo aqui, lidando mais de 5.500 famílias atendidas pelo Clube do Valor, sei que a sucessão patrimonial, além de ser um momento emocionalmente extremamente sensível, ainda é uma trabalheira gigante para aqueles que ficam. E ali,
o seguro, junto com outras ferramentas, pode ser uma boa forma, um bom instrumento de uma família organizar sua sucessão. E por que isso é mais importante agora em 2026? Bom, quem te responde são os nossos políticos. 2026 é o ano da implementação da reforma tributária, que vem sendo discutida há muitos anos. Com essa reforma, o ITCMD, que é o Imposto sobre a Herança, ele tornou-se obrigatoriamente progressivo em todo o Brasil. Em estados como São Paulo, a alíquota que era fixa em 4% pode dobrar para 8%. E o pior é que o cálculo agora é sobre o valor de mercado do imóvel e não sobre o valor venal defasado que é usado para a cobrança do IPTU. E aí quando a gente entra num processo de inventário, a gente coloca uma lupa nele, a gente coloca um zoom nele, a gente vê que existem várias armadilhas. Em média, resolver um inventário no Brasil custa 15% do patrimônio total, incluindo ITCMD, honorários advocatícios e taxas de cartório. Eu vou colocar um exemplo prático e didático aqui na tela. Se você deixa um patrimônio de 7 milhões de reais, seus herdeiros vão precisar de 1 milhão em liquidez para pagar o inventário e ter acesso à herança. Se eles não tiverem esse milhão, o que acontece? Eles precisam vender imóveis às pressas, possivelmente com descontos grandes, ou ainda pedir empréstimos caros, destruindo parte do patrimônio que você levou décadas para construir. Aí o seguro entra como uma ferramenta que tem características que ajudam muito na eficiência fiscal, mesmo com as mudanças de 2026. Primeiro, ele não entra em inventário, o dinheiro vai direto para os beneficiários. Segundo, que ele é isento de imposto de renda, você recebe o valor segurado de forma integral. Terceiro, é que ele traz liquidez de forma imediata. Seguradoras pagam em menos de 30 dias, garantindo o caixa necessário para você pagar os advogados e o ITCMD sem ter que dilapidar os seus bens. E nesse momento fica a pergunta, beleza, Ramiro, entendi a origem, entendi o funcionamento, a tal da rede e tal, o governo querendo pegar cada vez mais imposto, mas e aí, para mim vale a pena ou não? Como é que eu posso saber disso? Bom, aqui a resposta sempre vai ser individualizada e vai depender já do teu patrimônio, se você tem uma previdência, se os teus herdeiros têm liquidez, do teu momento de vida, vai depender de N coisas, que fazem com que para alguns, por exemplo, o seguro possa não ser necessário. Embora, se eu fosse chutar aqui, em mais de 50% dos casos, ele sim ajuda bastante quem está contratando a ter uma sucessão bem mais organizada e uma vida mais tranquila. E aqui entenda uma coisa, tá? Seguro de vida não é investimento, é proteção. Ah, mas os seguros resgatáveis, eles não têm a melhor rentabilidade do mundo. Embora, eventualmente, dependendo do seu caso, ele possa ser uma pólice que compense o custo em relação ao valor segurado. Não pense que isso aqui é um bom investimento. Um bom investimento é uma carteira de ações, renda fixa, imóveis, etc. Assim como a carteira de longo prazo, a proteção patrimonial e gerenciamento de riscos são pilares de um bom planejamento financeiro. A gente mostra isso aqui para todos os nossos clientes. Então, se alguém tentar vender seguro, por exemplo, como um bom investimento com uma boa rentabilidade, esquece, tá? O principal objetivo do seguro é garantir que o seu plano de acumular um grande patrimônio, ter muita tranquilidade financeira, não seja interrompido por um azar estatístico. Ou que quando você já tem um patrimônio bem grande, que um acaso do destino, mais uma burocracia jurídica cara na tua ausência, não destrua grande parte do que tu batalhou tanto para criar. Então, trazendo aqui alguns cenários práticos, tá? Cenário A, você é um homem recém-casado, pensando em ter filhos ou com filhos pequenos, é um profissional autônomo, vamos supor aqui que é um médico cirurgião. A renda já é boa, você já faz 50 mil reais por mês ou 20 mil reais por mês, mas vislumbra que vai chegar aos 50, talvez mais do que isso. Você está rampando na sua vida financeira profissional. Faz sentido ter um seguro nesse caso? Com certeza. O teu capital financeiro ainda não é grande. Se você tiver uma doença grave, uma invalidez temporária, uma invalidez permanente, sua renda vai para o chão. Então, o principal provedor da tua família tem um grande potencial lá para frente. Aí tem que calcular um seguro com uma boa cobertura nesses primeiros anos. Cenário B. Você já tem um grande patrimônio. Você já tem lá 20 milhões de reais, suficiente para ter tranquilidade financeira, mas está tudo no teu nome. Tua esposa e seus filhos já são mais velhos, não tem muita liquidez. Opa, que vale a pena você pensar ou num seguro de vida, ali nessa faixa de 15% do teu patrimônio, uma cobertura de 3 milhões de reais. Daí para cima, né? Se você ainda está rampando, ainda está construindo patrimônio, ainda tem metas mais agressivas, pode ser mais do que isso. Ou alocar uma parte dessa tua carteira numa previdência VGBL. Também traz alguns benefícios que o seguro tem, que é a sucessão imediata, liquidez, etc. Agora um cenário C, você já tem um bom patrimônio. Não interessa quanto, mas o suficiente para ter uma vida tranquila. Sua esposa também tem, e tem uma boa liquidez, eventualmente teus filhos também. Enfim, tá
tudo ali organizado. Nesse caso, não vale a pena ter necessariamente um seguro de vida. Vou trazer aqui 3 casos específicos só para você entender como é que funciona essa conta, como é que funciona essa cabeça, essa lógica antes de definir contratar ou não um seguro. Entendeu como o seguro de vida, dependendo da sua situação, pode ser a diferença entre você deixar um legado de tranquilidade ou deixar um problema para quem fica ter que resolver depois deles terem que encarar um problema maior que é a tua partida? Entendeu também como é que ele pode ajudar ainda em vida, sendo muitas vezes um instrumento com uma boa relação de custo-benefício para te proteger de alguns riscos, como incapacidade permanente ou doença grave. Independentemente disso, a importância de você conhecer bem as ferramentas para proteger o teu patrimônio e para preparar a tua sucessão é muito importante. E em especial com as mudanças na reforma tributária e nesse cenário atual de maior incerteza econômica e com os impostos sempre subindo. Eu sei que para muitos contratar um seguro pode ser uma grande barreira. Eu sei que são muitas dúvidas que aparecem, muita burocracia muitas vezes. E é nesse contexto que surge a Asus, que é uma das nossas fornecedoras, uma parceira aqui do Clube do Valor, que tem como proposta justamente quebrar essas barreiras e democratizar o acesso ao seguro de vida. Eles investem muito para que o processo de contratação seja muito simplificado, inclusive sem a necessidade de você ter que fazer algum tipo de exame médico, algum tipo de laudo. Tem burocracia, sem aquelas letrinhas miúdas e principalmente um preço justo. Isso porque eu sei que o fator preço acaba sendo um grande empecilho e um ponto que faz com que muitos optem por não usar essa ferramenta, não ter um seguro de vida. Por isso, o que eu quero fazer aqui é simular contigo a contratação de um seguro com uma cobertura de R$1 milhão. E se você quiser simular também, é muito simples, basta apertar aqui no link na descrição. Você entra ali no site e clica em Quero Contratar. Aí tu vai colocando ali os seus dados, tá? Vou botar aqui alguém na faixa ali dos 33 anos, um homem, que tem aí mais ou menos 1,80 m de altura, mais ou menos 85 quilos, né? O cara já chegou a pesar mais de 90. Vamos botar alguém que não fuma, nem usa vape, que aí vamos colocar, empresário, empreiteiro, empregado doméstico, diretor-geral de empresas e organizações. Vamos ver se tem consultor de investimentos financeiros. Vamos colocar alguém aqui com uma boa renda mensal. Aí vamos colocar aqui uma cobertura de R$1 milhão. Se quiser ver detalhes de carência, vale colocar aqui. Vamos abrir os principais termos. E é aqui, ó, que entra um dos principais diferenciais da Asus, um dos pontos que mais me chamou aqui a atenção, que é que você pode contratar coberturas de maneira individual. Tá vendo aqui que invalidez ou doenças graves você pode optar por selecionar ou por não selecionar. Isso é muito bom porque você só contrata, nesse caso, o que faz sentido para o teu perfil. Não tem isso de você contratar um pacote de coberturas que muitas vezes não fazem sentido para suas necessidades e que você tem que paga caro por isso. Nesse caso aqui, vamos considerar que a pessoa que a gente está simulando, ela tem um bom equity na empresa dela, existe uma governança muito boa, ela não vai precisar ter uma cobertura de invalidez ou doença grave. Nesse caso aqui, vamos até marcar, uma assistência funeral familiar, dá menos de R$2 por mês. E você pode ver que esse seguro aqui, ele teria um custo de cerca de R$109 por mês para assegurar uma cobertura de R$1 milhão. E aí você vê como o custo-benefício acaba sendo muito bom. Aí nesse momento, quando você clica em iniciar a contratação, se o seguro fizer sentido para ti, você vai ser direcionado para os próximos passos de responder algumas perguntas sobre sua condição de saúde, de forma totalmente digital e sem burocracia. Vai lá botar uma série de hábitos, vai incluir uma série de outras informações e por fim você vai ser encaminhado para essa página onde você pode fazer o seu cadastro e seguir para a contratação caso você queira. Bom, eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo, o primeiro link na descrição e na tela final aqui também, para que você também possa simular. Então ele vai aparecer aqui. Enquanto isso, você me responde. Gostou do vídeo? Tem algum assunto tipo esse daqui que você gostaria que eu tratasse? Ficou com alguma dúvida? Deixe teu comentário. Um grande abraço e até mais.